Abrimos com aquele que foi eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, o Abel Ferreira, falando um pouco sobre a competitividade, né? Ele campeão com o Palmeiras, mas falando que o campeonato não se limitou a 2 candidatos ao título, não. O Internacional para o ano é um candidato ao título. Se eles não assumirem, isso é outra coisa. Não é? Podem não assumir, mas vocês veem competência, como eu vejo nestas equipas, não é? O Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Internacional. Basta olhar para a classificação e perceber também os clubes que vão subir. Para o ano seguramente um Botafogo vai estar muito melhor, e entre outros, os que sobem, um Vasco, um Cruzeiro, que seguramente tem também um histórico muito grande. Portanto, quando eu digo, eu acho engraçado, quando eu vos digo que aqui no Brasil tem várias equipas que podem lutar pelo título, não é uma, é várias, e vocês reduzem a 2, a mim faz-me confusão, com todo o respeito pela vossa opinião. Eu tenho a minha, quando dizem só 2 é que não, o Internacional ficou à frente do Flamengo, nesta competição ficou à frente do Flamengo. O Fluminense andou a lutar, não é? Portanto, há aqui muita qualidade e muita competência e muita competitividade. Por isso é que te digo que o que dizer do segundo classificado Internacional, o que dizer do Fluminense, agora o que dizer do primeiro classificado, não é? Que somos nós. É inegável, né, que nós fizemos as nossas pautas, que nós propusemos os nossos debates, pautando uma disputa no começo entre Palmeiras, Flamengo e Atlético, né? Favoritos, e aí com o decorrer do campeonato Palmeiras sempre, e a gente mirava ali o Flamengo, olhava para o Flamengo, ó, tá tantos pontos do Flamengo e o Galo ficando para trás, mas dificilmente a gente colocou em pauta aqui que um outro time poderia ser candidato ao título, poderia ser de verdade na prática rival do Palmeiras. Para o Abel, um pouco diferente essa situação, Jean. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que a situação foi diferente, se mostrou diferente, né? Porque talvez aquele time que todo mundo visse como principal favorito à conquista do Brasileiro terminou na 5ª colocação. O outro, talvez o segundo favorito, terminou ainda mais abaixo, né? E vai ter que, inclusive, disputar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, que é o caso do Atlético. Mas acho que isso tudo também tem a ver. Tem a ver, ok, nós temos times com qualidade no futebol brasileiro, etc. e tal, mas a gente também tem a ver com a máquina de destruir times, de destruir técnicos, de destruir jogadores, que é o futebol brasileiro. Eu acho que tudo que acontece aqui, pelas nossas particularidades, pelas nossas dificuldades, de fato, aquilo que seria muito previsível, que é, em geral, você olhar para um campeonato por pontos corridos e apontar, bom, tem 2 ou 3 elencos muito acima dos outros, um desses 2 ou 3 elencos vai levar o Campeonato Brasileiro. Essa é a lógica. E é a lógica em qualquer lugar do mundo. Acontece que aqui você tem um caminho meio diferente que os clubes acabam fazendo, né? Então eles acabam muitas vezes optando por um campeonato em vez do outro. Se um time começa mal, ele troca o treinador rapidamente, o que muitas vezes faz com que um trabalho que foi iniciado seja completamente destruído e você vai começar um outro trabalho. Enfim, todos aqueles problemas e particularidades que a gente está cansado de falar, eu acho que isso tudo de alguma maneira acaba juntando as forças, né? E acho que o próprio Campeonato Brasileiro de alguma maneira é prova disso. O Palmeiras, para mim, e acho que para os companheiros aqui, pelo menos o Birner eu sei que pensa como eu, ele começa o campeonato com o 3º elenco do futebol brasileiro. E com uma boa distância para o primeiro elenco. E acaba campeão. E isso acontece mais aqui. A gente teve um caso talvez excepcional do Corinthians, né? Na sua última conquista, que foi um Corinthians que surpreendeu ali muita gente. Mas isso acontece aqui. Acho que essa é a verdade. Então, sim, nós temos mais candidatos, também porque temos outros bons times, sim, mas também porque a maneira como o futebol transcorre aqui durante uma temporada, ele destrói muitas coisas. E ao destruir essas muitas coisas, muitas vezes, aquele time visto como favorito, a principal força, acaba perdendo força e depois não conseguindo se recuperar, ou depois acaba fazendo outras escolhas. Tudo bem, Paulo? Já quero emendar boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, Rodrigo Bueno, aos fãs do esporte. Você citou o Corinthians 2017. A pontuação do Internacional, o vice-campeão, faria o Inter campeão no ano em que o Flamengo ganhou o último. 2020. E faria o Flamengo o Inter campeão em 2017.
No mais, não. A do Fluminense... A pontuação deste ano. Eu olhei de 2015 para cá. Tá. Pegar os mais recentes, num contexto mais atual. Né? A do Fluminense, 70 pontos, não seria suficiente em nenhum torneio. O que o Abel fala é o discurso nosso no início da competição. Mas a competição acontece. E aí entra o que o Jean disse. O calendário que é perfeito para moer jogadores, moer treinadores... Tem as administrações dos clubes, por exemplo, já citou 2017. 2017, o melhor elenco era do Palmeiras. O Palmeiras tinha tudo para ser campeão, mas o Palmeiras trocou de técnico 3 ou 4 vezes ao longo da temporada, né? Lembra que clube? O Grêmio era muito forte em 2017, foi campeão da Libertadores. Em tese, o campeonato seria pro Grêmio ganhar. Eu acho que não para os pontos corridos, mas o Grêmio podia brigar. Eu concordo contigo. Eu acho que não ganharia. Eu acho que o Palmeiras, mas concordo contigo. Dá para brigar. O Renato até apontou pro Carille, né, que o Corinthians ia... gringolar, alguma coisa assim, não sei o termo que ele usou. O Palmeiras fez com seus treinadores naquela temporada, sem o sucesso nas Copas, óbvio, não ganhou a Libertadores, o que o Flamengo fez nessa. Só que o Palmeiras não tinha um elenco naquela época à altura do elenco que o Flamengo tem hoje, com tantos jogadores decisivos, ou seja, fruto de muitos acertos de um clube e de erros do outro. Acertos, no tempo do Corinthians, 2017, muito criticados, né? Porque o que o Carille apanhou, o que o time do Corinthians apanhou na construção, no começo, até aquele jogo em que ganha do Palmeiras, aí depois reclamavam, queriam que colocasse Marquinhos Gabriel de titular, Guilherme de titular, Giovanni Augusto de titular, reclamavam dos jogadores que atuavam, e ele foi lá e ganhou contra uma parte das opiniões, né? E foi talvez o único campeonato atípico, porque é possível identificar no início do Campeonato Brasileiro, quando a gente olha gestão e elenco, quais são as equipes favoritas. E quando você olha isso, não tem tantas equipes quanto o Abel diz. O que o Abel diz tem a ver com o tamanho dos times. Você olha o tamanho e fala, não, realmente no Brasil tem ali 10, 12 equipes que podem ser campeãs. Mas quando você olha a realidade, não é assim. Não é assim porque os clubes são mal administrados. E aí a gente entra numa discussão que é recorrente aqui no Li, a mesma coisa de sempre. Então, eu respeito a opinião do Abel. Eu acho que o trabalho do Abel faz do Palmeiras campeão. O título é fruto dos acertos do Palmeiras, do erro de escolha do Flamengo também, que pesa para o Flamengo brigar com o título lá no começo da temporada, do erro de escolha de técnico do Atlético Mineiro, que não engrena, porque esses são os dois elencos melhores que o do Palmeiras, daí em diante. E o Palmeiras não tem erros. O Palmeiras tem muito mais acertos do que erros, e o Flamengo, a partir do momento que ele podia sonhar com o título, ele não entrou na briga, ele colocou o time alternativo. Então, perfeito, eu entendo o que o Abel diz quando ele fala do tamanho dos clubes de futebol brasileiro, mas quando a gente vê na prática, o tamanho não se reflete. Tem equipes aqui que não tem times à altura da sua história. Concorda, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Paulo, Jean, Calçade, Birner, Fã de Esporte. Eu tô um pouco na linha do Birner sobre essa história que já é batida, né? De que o campeonato é aberto para todos, e aí é uma tremenda mentira. Já olha, foi. Dentro já há muito tempo. Corridos. Não é, porque o campeonato de pontos corridos ele elitiza a competição, né? Nenhum gaúcho foi campeão ainda na era dos pontos corridos. Para não falar os times do Nordeste, que até melhoraram em questão de estrutura, de investimento. A gente vê o Fortaleza, né, grandes trabalhos recentes, mas um time do Nordeste ficou alijado das disputa do título. Né? Você não tem isso. Talvez o mais perto que a gente teve foi o Atlético Paranaense, que foi vice-campeão em 2004. O segundo ano dos pontos corridos, quando ele tentou acompanhar e foi até a última rodada com o Santos. Né? De time que, em tese, que não é esse time de eixo Rio-São Paulo, com tanto investimento. Né? Mas olha só, o Palmeiras foi campeão com 19 pontos acima do Flamengo. Com 23 pontos acima do Galo. Então, todo mundo colocava esses três times acima, e eram mesmo os melhores times, com reais condições de ganhar. Esse campeonato mal teve essa competitividade. Nem a competitividade entre os três principais isso aconteceu. Por decepção, demérito muito do Flamengo, citado pelo Abel ali. Olha, o Inter ficou à frente do Flamengo. O Flamengo, para mim, cometeu um erro. O Dorival, ao poupar jogadores contra o Palmeiras, e ali abrir mão do campeonato. Ali no momento decisivo. Hoje é difícil você falar isso, mas ele apostou nas Copas e deu certo. Né? Os torneios em que ele era muito favorito, tinha condição de ganhar e ganhou. Mas acho que seria possível, se fosse Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, o Flamengo talvez ainda estivesse disputando até o fim desse campeonato com o Palmeiras. Mas a situação é tenebrosa para muitos dos grandes. E alguns estão voltando da Série B para a Série A, e o olhar para 2023 não quero cair de jeito nenhum. Pega dos chamados 12 grandes. Hoje é um termo um pouco, ou bem
ultrapassado. Primeiro que o Bahia já era o 13º grande, né? Quando foi feito o Clube dos 13 em 87, o Bahia já era o 13º grande. Hoje o Furacão está muito acima de alguns desses grandes tradicionais. A maioria, eu arrisco a dizer, desses grandes tradicionais, jogam 2023 pensando em não cair primeiro. Pensando em título, vai continuar sendo o Flamengo, Palmeiras e aí talvez o Galo, o Estádio Novo. O Corinthians e Fluminense, Inter ali e tal, se não título, pelo menos uma vaga na Libertadores. O resto dos grandes, então, eu acho que vão com muito medo. Os que estão subindo, o Grêmio, o Vasco, o Cruzeiro, times que estão como o Botafogo, o São Paulo, o Santos, esses times têm mais um temor de experimentar uma queda do que, não, somos grandes investimentos, vamos brigar pelo título. Essa não é a realidade do futebol brasileiro. Não, só rapidinho para essa calçada, eu acho que sim, quando você citar o Corinthians, o Inter, o Fluminense, você está se baseando no que aconteceu nessa temporada. Então, eu acho que assim, a avaliação de forças dos clubes do futebol brasileiro, elas são feitas ano a ano, praticamente. E muitas vezes você tem um time que briga lá em cima num campeonato e depois briga lá embaixo no outro. Eu acho que Flamengo, Palmeiras e Atlético, até por questões financeiras, acabam se colocando certamente como candidatos a estar lá em cima. Mas essa avaliação sobre a força dos outros, ela acaba se modificando. Então, se amanhã, se no campeonato de 2023, e a gente não sabe o que vai acontecer, né, com o Vasco, com o Botafogo, que já teve investimentos, vai ter mais investimentos, com o próprio Furacão, o Corinthians gastou um bom dinheiro para montar esse time. Então, acho que aqui é muito rápida, né? Esse sobe e desce, o time do momento, o time que depois está brigando, as coisas mudam muito rapidamente, a não ser para aqueles que estão de fato estruturados. Olá, boa noite. Olha, a gente precisa entender de onde vem o Abel para entender o que ele está falando. Campeonato Português, o Porto tem, Benfica tem 37 títulos, o Porto 30, o Sporting 19, aí o quarto e o quinto, Belenenses, 1. Isso aí foi década de 1940. Temporada 2000, 2001. Boa Vista, 1. A diversidade de onde ele vem não existe. Não existe. Ou você é campeão com o Benfica, ou é com o Porto. Ou corre um pouquinho por fora com o Sport. O Sport é que sim, que nos últimos... Não existem as hipóteses que existem aqui. Nos últimos 20 anos ganhou 2. É uma coisa meio Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. É o Sport. Tremendo. Então é o seguinte, ele vem de um lugar que acho que tem duas formas de entendê-lo. Primeiro é a forma de valorizar o título que ele ganhou. Tem um monte de gente brigando aí, eu briguei com um monte e tal. O problema era, o Abel, você não teve concorrente, você ficou 80 pontos na frente do segundo, não, o Inter e tal, e ele não está mentindo. Foi a competição que ele encontrou. Não é a gigantesca, mas ela existiu. Por vários motivos. O Palmeiras ganhou esse campeonato. Então, de onde ele vem, não tem diversidade. Não tem Inter, não tem Fluminense, não tem... Isso que o futebol brasileiro apresenta. E o que você falou, Jean, aqui é tão louco que daqui a pouco... isso já aconteceu. Tem um clube que vive esse drama, que é o São Paulo. Parecia que ele seria campeão para sempre, nunca mais, ninguém ganharia nada, só o São Paulo, e de repente o São Paulo está aí há mais de uma década patinando, sem títulos para valer, de uma baita expressão. Então muda, e quando muda talvez demora para subir, e outro vem e assume. E agora com as SAFs, então, daqui 3 anos ele vai sentar e o discurso pode ser outro, porque vai mudar o futebol brasileiro, né? Aqueles que já estão lá no fundo do poço, se não se mexerem, vão ficar e talvez vão conhecer as belezas da segunda divisão. Então eu entendo o Abel por isso. E olha, a gente tem Palmeiras não tem o detentor das maiores receitas, mas ele está à frente de clubes até que poderiam ter mais receitas do que ele. São Paulo poderia estar competindo por essas receitas. O Corinthians, a torcida que tinha a obrigação de ter mais receita que o Palmeiras tem um trabalho muito mais, mas de uma competência muito superior e de um profissionalismo que o Abel conhece esse profissionalismo do Palmeiras como o ponto de referência para o Brasil. Se ele fosse treinador de Juventude, ele teria uma outra opinião a respeito do que é profissionalismo, do Avaí, para as equipes que caem, quando caem é porque as coisas não estão nada bem. E ele não conhece, então ele vive um clube que, entre os clubes brasileiros,
Não é a maior receita, mas é o mais organizado. Isso eu não tenho dúvida. O mais organizado hoje é o Palmeiras. Se quiser passar o Palmeiras, você vai ter que melhorar as suas estruturas num nível muito alto. E só para não dizer que é normal que aconteça essa diferença, a população do estado de São Paulo é 4 vezes maior que a população portuguesa. A população portuguesa é menor que a população de Minas Gerais, que do Rio de Janeiro, que do Rio Grande do Sul, para citar alguns estados. É normal que lá não tem a quantidade de clubes capazes de competir. São Paulo tem 4 grandes, não tem, são 3 grandes, né? Em Portugal. Isso que ele tem aqui, ele só viria. Claro, vamos entender as diferenças, né? Na Inglaterra, tem um monte. Tem ali vários, não tem 2, 3. Você tem clubes, é Liverpool, é City. Tanto que eles chamam de os grandes 6, né? Big Six. Então, isso é uma diversidade. E a gente ainda pode até colocar mais, porque aqui é tudo tanto estável, então você pode, de uma rodada, de um campeonato para o outro, botar mais 2 ou 3 na lista que não estavam. E aparecer outros, até agora com a SAF, pode ir. Exato, isso pode acontecer rapidamente. Bahia pode ser um candidato. Pode acontecer com o Bahia, sim. Pode acontecer com o Furacão, pode acontecer com o próprio Fluminense, Inter, de Libertadores, Furacão. Com SAF ou sem SAF, o próprio Corinthians. Então acho que quando o Abel fala o que ele falou, ele está fazendo uma leitura do campeonato por pontos corridos, que convenhamos, é um campeonato que reflete muito o desempenho durante o ano, não tem um acidente, não tem um erro de arbitragem, não tem nada que possa fazer um campeonato de pontos corridos ter uma classificação que não tem nada a ver com o que aconteceu. No campeonato por pontos corridos, a classificação ela reflete o que aconteceu. E ele está fazendo a leitura desse campeonato. Agora, eu sempre acho que a gente faz a avaliação dos elencos baseado no resultado. Ainda faz. Porque se você olhar, vou pegar o exemplo do próprio Palmeiras e compará-lo com o Flamengo. Você olha para o banco do Palmeiras e você vê o Breno Lopes, o Wesley, o Lopes, o Merentiel, a Tuesta. Se você coloca esses caras num banco de um outro time, crise. Você não vai olhar e falar, olha que o elenco que tem esse time, hein? Não, você fala muito do elenco do Palmeiras, e aí é mérito completo do Abel, e não só do Abel, do Cícero Souza, de toda a estrutura em torno, a organização que o Calçade falou. Que permitiu que o Gustavo Gomes jogue 37 jogos, que o Dudu jogue 38 jogos, exato, que não se machuquem. Os titulares jogam mais, os reservas têm paz para de repente demorar para pegar, para engrenar, e aí porque se você compara esse banco que eu acabei de citar com um banco que tem Marinho, Cebolinha, Vidal, é uma outra realidade, é um outro patamar, como diria o Bruno Henrique. Então, eu acho que a gente acaba fazendo avaliações de elenco muito baseadas nos resultados. Se o Palmeiras tivesse sido campeão hoje, a conversa seria, tá vendo? Esses mesmos nomes que você citou, tá vendo? Olha o banco também. Exatamente. Depois esse banco vai chegar onde, né? Então, assim, tudo é em função do resultado, lamentavelmente. Mas, então, o feito é muito maior, porque você está disputando, não impede igualdade, mas é uma desigualdade em relação ao Atlético. Bom, o rendimento do Atlético não foi compatível com o seu elenco, não foi. Isso tem que ser discutido e analisado. Foi o mais distante, diga-se. Nossa, o mais distante. Um absurdo. Na temporada. O Flamengo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E aí quando você olha para a temporada, como é que o Flamengo se movimenta? Falando no Gerson. E vai melhorar o banco ainda, não com o Gerson, mas com quem vai ter que sair do time para ele jogar. Então, esse é o Flamengo, né, que começa a negociar em nível europeu, de valores e de jogadores. E qual é o papo do campeão brasileiro no dias hoje? Poucos reforços, poucos. Então, assim, não dá para mandar todos esses daí, tchau. Você manda 5, 6. Não, tem que tentar desenvolver os caras. Desenvolver. Mais do que aconteceu até agora. Não quero. Contando com o Hendrick, né? O Hendrick agora não sei. Quanto tempo ele fica, quanto tempo ele joga. Agora, ele é 18 anos, né?Esse é fácil, até 18 anos. Mas são 2 temporadas, quer dizer, não é pouca coisa até. Se a gente olhar o que esse moleque promete. 1 e pouco. 1 e não, é porque para ele fazer 18. Em junho de 24 ele poderia ir, talvez. Não, né? Porque ele precisa completar os 18. Ele começaria, vamos dizer, a outra temporada no futebol europeu, né? Ele tem aqui quase 2 anos no futebol brasileiro ainda, e acho que o Palmeiras já demonstrou em outras ocasiões condições de negociar para falar, como fez com o Gabriel Jesus. Não, ele vai sair ali. A família pode mudar no final do ano. Ele pode ir com 17. Só para Gustavo Gomes jogou 30 jogos. Dudu e Cano jogaram 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Eu só queria contar uma coisa.
As últimas 4 Libertadores ficaram ou com o Flamengo ou com o Palmeiras. Não é pontos corridos, não são 38 rodadas. O grande mata-mata do nosso continente, há 4 anos, só fica com o Flamengo ou com o Palmeiras. Nos últimos 4 campeonatos brasileiros, tivemos um título do Atlético, os outros ficaram entre Palmeiras e Flamengo. Não dá para refutar, rebater o domínio desses clubes, né? Do ponto de vista histórico, como a gente discutiu, ou mesmo agora. Palmeiras e Flamengo polarizaram o Campeonato Brasileiro. Durante muito tempo temeu-se tal da espanholização, que seria especialmente Flamengo e Corinthians por conta das torcidas e de investimento, o Real Madrid e o Barcelona daqui, e os outros iam ficar só... Mas ainda pode acontecer lá na frente. O Corinthians é um time que tem potencial para chegar, mas nesse estágio, o Palmeiras esse ano... O Palmeiras ganhou agora o Campeonato Paulista Sub-15, o Sub-17, ele ganhou a copinha que ele nunca tinha vencido, Sub-20, Libertadores feminina, olha o tamanho de conquistas amplas que tem, como está estruturado, está muito acima. Se tem uma diferença de elenco do Palmeiras, talvez para o Galo, talvez para o Flamengo, a diferença é muito maior do Palmeiras para os outros, né? O gap é muito maior. Você tem razão. Então, acho que a tendência é ainda nos próximos anos... Eu concordo. De um domínio flamenguista. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Será que o papo em 2023, vamos pensar lá, o campeonato começa em abril, né? Então, esquece os estaduais e tudo, mas pela movimentação, pela perspectiva, pelas contratações de técnicos e jogadores e tal, será que o papo vai na mesma direção pouco antes do Campeonato Brasileiro começar? O Flamengo terá o melhor elenco. O Flamengo terá o melhor elenco. E o Palmeiras terá, em princípio, o melhor trabalho coletivo. E a gente vai voltar a ter o embate que o Bubu está citando. O Atlético precisa achar um técnico, se recuperar. Vamos ver se o Atlético acha ou não acha um técnico. O Atlético tem jogadores que podem dar ao time os títulos. Por exemplo, compara o elenco do Atlético Mineiro com o do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense no mata-mata foi caminhando e chegou à decisão da Libertadores. E fez um jogo duro enquanto tinha 11 contra 11. Duríssimo. O Atlético Mineiro também tem condições, porque no mata-mata é uma situação X. Nos pontos corridos, acho que o Atlético Mineiro também tem condições de fazer um grande campeonato. Porém, precisa achar um técnico. Então, hoje, como gosta de dizer o professor Calçade, 14 de novembro de 2022, não sei como estará daqui a um mês, não há perspectiva de mudança. A não ser que algum clube invista muito para chegar no patamar dessas equipes. Porque eu acho que, por exemplo, as SAFs vão colocar dinheiro para o Vasco continuar na primeira divisão. Não dá para fazer o elenco do Flamengo. Não dá para fazer o elenco do Flamengo. E tem uma coisa do Palmeiras que é muito importante que a gente diga isso, quando a gente olha para frente dessa questão da hipotética espanholização, que eu não sei se vai acontecer. Por isso, quando houver uma liga aqui, ela tem que ser muito bem construída para que a gente mantenha a competitividade entre as equipes, porque isso tem muito a ver com dinheiro, com cotas e como esse dinheiro é utilizado. O Corinthians tem potencial para ser futuramente o Flamengo quando a gente fala de investimentos, mas ele precisa ter uma gestão capaz de fazer com que o Corinthians futuramente tenha isso. Que é o termo espanholização que eu acho que é questionável. Mas e o Palmeiras sem o Abel? É muito, então, a gente usa a Espanha... O Palmeiras é muito Abel e toda a estrutura, desculpa, professor Calçade, e tudo que a diretoria faz que dá o respaldo perfeito. Mas que dá para arranjar outro. É que eu acho que o Fortaleza tem o Evaldo. Mas será que só o Palmeiras vai arranjar um Abel? Não, mas a gente não pode achar que tem um cara no mundo capaz de fazer o que o Abel faz. Por isso que eu estou dizendo. Que aí, porque pode começar a entrar me dá a brecha para a tal espanholização aqui é muito... porque é Barcelona e Real Madrid. Mas por que lá é Barcelona e Real Madrid rivalizam? É porque torcida, arrecadação, tá bom. Aqui também, mesma coisa. Torcida e arrecadação. Eu vejo diferente a espanholização no Brasil. Eu acho que ela vai chegar por outra maneira se ela chegar, que é pelo profissionalismo. Profissional. Quem for mais profissional vai estar num campo de batalha completamente diferente do outro. Então, hoje, eu não vejo, por exemplo, o Corinthians com o potencial que tem. O Corinthians é um desperdício. Porque ele mas o potencial nunca vai acabar. Está no e uma hora acaba acontecendo. O maior mercado, né, financeiro, econômico, América do Sul, São Paulo. Ele é a maior torcida da região Sudeste, onde tem grana, ele não consegue explorar isso. Esse é o problema do Corinthians. É um problema para ele resolver. Enquanto isso, outros que não têm, talvez, essa dimensão ainda, estão construindo essa dimensão. Palmeiras é um deles. O São Paulo perdeu completamente. O São Paulo tem uma torcida gigantesca. Nas pesquisas, a torcida do São Paulo... Tem potencial para ser um time à altura do Palmeiras. Aparecia à frente do Palmeiras. O mercado. E o que ele está hoje? Se você não forçar, ele não entra na conversa aqui no Linha.
Porque ele tá Na verdade, ali, ele não entra na conversa, ali, ele entra na conversa que o Boa abriu aqui no começo. Não, mas a gente tá falando do exemplo. Da luta pela permanência. Do exemplo a não ser dado e seguido, mas de alguém que tinha... Por que o São Paulo ganhou num período, ganhou muito? A gente tinha que concordar que o São Paulo sempre foi pioneiro, vanguardista, esteve à frente. Quando você falava em centro de treinamento, quem foi o primeiro? Cara, nós já discutimos no Linha de Passe anos atrás a validade de se ter centro de treinamento ou não. Mas Uso da sabe Lei qual é a Pelé. questão, só, Entendeu? eu Quando o Fluminense foi campeão brasileiro. Então, cara, o profissionalismo vai num sentido hoje que ele é o divisor de águas. Você tem razão, Se você só tiver o profissionalismo com uma boa receita, claro, não adianta você ser super profissional pegar um clube que não tem essa dimensão, não tem torcida. A torcida é o lastro, cara, é o que te move, é o lastro ouro para te levar para frente. Cara, é isso que vai mostrar o que é essa tal de espanholização na versão brasileira. Para mim é o profissionalismo. Mas quando a gente dizia, anos atrás, você falava isso também, eu lembro, várias vezes inclusive, quando o Flamengo se acertar com gestão, segura, porque vai ser difícil segurar. O mesmo raciocínio vale para o Corinthians. Então, mas isso vai ser em um ano, em 5 anos, vai 10. Mas você tá mas vendo, vale. mas você tá vendo Essa é a perspectiva. Você tá vendo algum movimento nesse Tudo bem, sentido? é outra Não, mas discussão. a gente fala como se a gestão, a gestão positiva, a gestão bem criada e bem formada e consolidada, ela fosse permanecer eternamente num contexto e numa cultura de futebol brasileiro que destrói qualquer coisa que perca. Modelo associativo. Não, então eu vou te dar um exemplo do Palmeiras. Vamos lá. A gente pega o Flamengo, que hoje é um clube com eu não acho que o trabalho de gestão dessa direção do Flamengo seja um trabalho excepcional, um trabalho exemplar. Tal. Agora, é um clube que contrata grandes jogadores, que tem dinheiro para contratar grandes jogadores, porque se organizou para isso. Tá? É um Flamengo que merece o dinheiro que tem. Nesse caso, a grana... O Flamengo ganha 160 milhões de pay-per-view, certo? Então, você pega o Palmeiras e o São Paulo, ganham 30. Exato. Não tô falando Mas assim, do Botafogo, do Santos, do Atlético Paranaense, vai. O Flamengo ganha, ele entra numa brincadeira com 160 milhões, o Corinthians com 110, ó, já tem 50 milhões entre Flamengo e Corinthians. Depois você vai pular para 30 e poucos milhões São Paulo e Palmeiras. Mas ainda que, tudo bem, eu acho que esse é até um ponto que pode se discutir se deveria ser assim, se não deveria. Eu acho que tudo bem, é um ponto para se discutir de fato. Mas independentemente da questão da televisão, e que ela é relevante, claro, o fato é que o Flamengo hoje tem o dinheiro e a condição de contratar que não tinha há 10 anos, há 15 anos, porque ele se organizou. Porque ele se arrumou, porque ele pôs a casa em ordem. E tudo bem, essa é uma gestão que te traz o dinheiro e isso vale muito para o Flamengo, para o Corinthians. Pode corrigir eventuais tropeços na estrutura profissional. Perfeito, é isso que eu quero dizer. Ele corrige tropeços na estrutura profissional. E muito. Aí vamos pegar o Palmeiras, que acho que como trabalho de gestão de clube, de organização, de tudo que o Calçade falou no primeiro... É mais certinho que o do Flamengo. É mais certinho. Concordo. É mais bem feito. Concordo. Não se discute isso. Só que o meu ponto é, o Palmeiras vem ganhando todo ano campeonatos importantes, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Vamos supor que em 2023 ele não ganhe nada. Não seria um absurdo não ganhar nada, tendo o Flamengo o elenco que tem, tendo o Atlético o elenco que tem. A torcida tem que se preparar e o Palmeiras também. Então, aí o que vai acontecer? Esse é o meu ponto, entendeu? E isso vale para o Palmeiras e vale para qualquer clube que se estruture. Aqui, os aplausos para a estrutura, os aplausos para a gestão, para a categoria, para tudo. Eles existem enquanto você está levantando taça, você está levantando troféu. Se você passar uma temporada, 2 então nem se fale, sem levantar uma taça, vai mandar embora, sei lá, vou citar... Tem lista de despesa. Esses caras, o Anderson Barros e o Cícero Souza, são 2 caras que têm um peso enorme em tudo que acontece no Palmeiras hoje. Quando o time ficou ali 6 meses ali sob dúvida se ia jogar, já tinha um monte de gente, esses caras aí não aparecem, não contrata, cadê? O que eu quero dizer é assim, essas estruturas elas se desfazem muito rapidamente no futebol brasileiro se o time não continuar ganhando eternamente. Eu tenho uma dúvida no Palmeiras, porque eu acho que muito do que é o Palmeiras passa pela figura do Abel. Porque o Abel tem um peso enorme lá. Ele é líder, ele é dirigente, ele se precisar para-raio, ele vai ser o que for necessário, inclusive se o Palmeiras começar a perder. A minha dúvida é, se uma outra equipe trouxer um treinador capaz de fazer um trabalho à altura do Abel Ferreira, com resultados como o Abel Ferreira, eu estou falando das equipes com elenco, né? Onde o Abel não será mais o treinador indiscutível no país, quando a gente olha para o técnico e fala, qual é o técnico que faz o trabalho? Como essa estrutura vai reagir?
Essa é a minha dúvida, que o professor Calçade falou uma coisa e eu concordo. Existem outros grandes técnicos que podem fazer grandes trabalhos aqui. Não existe um técnico só no mundo. Nessa questão de estrutura, o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista. Tudo bem que ele preparou, condicionou, né? Ele deixou a bola ali, fez aquele montinho para chutar. Essa última entrevista. Aliás, está sendo. A entrevista nem foi ao ar, né? Só alguns trechos vazaram. Não mais, realmente. Nem precisa. Tá revoltado com a entrevista. O Cristiano está sendo criticado até pela imprensa portuguesa pela entrevista, né? Mas assim, o que ele faz, de certa. É claro que a gente tem que analisar a parte tática da entrevista do Cristiano, porque ele tem motivos, mas ele escolheu um pouco a estrutura do Manchester. Disse que andou para trás desde o Ferguson. Isso pode, mas assim, ele pode ter exagerado ou não, mas assim, que é o time mais organizado da Inglaterra, não é? Não. Né? Há muito tempo. Então, você vive um período de glória, esse é o grande problema de todos. Você vive a glória, você fala assim, agora eu tenho um modelo pro resto da vida, e o futebol vai te atropelando, vai capotando, e você fica parado no tempo. Então, isso pode acontecer. Assim, conversar com o torcedor, com o público, que é uma missão, acho que, do novo momento do futebol brasileiro mais profissional, que é conversar. Por exemplo, tem uma faixa, daqui a pouco acho que vamos falar sobre isso agora, tá? Porque então assim, vamos entrar na SAF, né? Você tem que tentar conversar com o público, ele entender que o futebol muda a cada 2, 3 anos. A faixa da torcida do Santos é absolutamente incompreensível. Mas ela explica muita coisa. Ela explica. Porque assim, nós temos aqui, nós teremos no ano que vem, uma questão política, em 2023, 6 SAFs, né? Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cuiabá e Cruzeiro. E a torcida do Santos vai lá e estende uma faixa de SAF, aqui não. Não, legal é o Laor, né, que Deus o tenha. Roma. O Modesto Roma, o Rueda. Né. O Pérez, desses aí, o atual é o que, assim, faz um trabalho mais... olha aí a faixa. Faz um trabalho menos questionável. Então, legal é isso, é a administração desses caras que eu citei. Não, mas o SAF não. Se a torcida do Flamengo coloca uma faixa dessa... Dá para compreender. Vou dizer o seguinte, tá bom, eles não querem SAF, eles têm a maior receita do futebol brasileiro, da América Latina, do Sul, Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.